Olá Brasil, eu nova sair de casa. Hoje eu venho com um resumão da primeira temporada de The OA, que é uma série que eu amei demais e reassistindo pra fazer o resumo, eu relembrei todos os motivos por que eu amava tanto essa série, sério. Eu choro, eu me arrepio, logo no começo, quando entra no primeiro episódio, quando finalmente vai pra Rússia e entram os créditos, assim, sério. Que série incrível, bem feita, linda, perfeita, sem defeitos. Mentira, tem alguns defeitos que eu já comentei, acho que na minha crítica. Lembrando que tem um vídeo da crítica da primeira temporada e de teorias também, então vou deixar aqui na descrição pra vocês. Mas enfim, vamos lá pro resumão da primeira temporada de The OA. Nina era uma menina que nasceu em 1987 na Rússia, cuja mãe tinha morrido no parto, então ela vivia somente com seu pai num bairro de Novos Ricos. O pai dela tinha muito dinheiro, ele tinha uma mineradora que tirava metais preciosos do solo. Ela tinha um sonho recorrente que estava presa em um aquário e não conseguia respirar, e esses sonhos faziam sangrar o seu nariz. Depois a gente entende que esses sonhos são premonições. Para lhe ensinar sobre coragem, seu pai a leva para um lago congelado e ela entra na água para se tornar mais fria que o frio. Desde então, se passaram meses sem os pesadelos e ela começou a ir para a escolinha. Até que um dia, os Voi, que são tipo uma máfia, querem se vingar dos oligarcas porque eles não estavam dando uma parte dos seus lucros para eles. Então eles causam o capotamento de um ônibus escolar com todos os filhos mais novos dos oligarcas. Todas as crianças morrem aquele dia, inclusive a Nina. Só que ela vai parar em um lugar estranho que ela não sabe se é dentro ou em cima da terra, tipo um limbo. E ela conhece a Katun, que pergunta se a Nina quer continuar a viver, que ela vai conhecer o amor verdadeiro, mas vai ser muito difícil. A Nina decide que quer voltar, mas ela verá coisas horríveis, e Katun tira sua visão. Então ela sobrevive, mas fica cega. Seu pai a manda para os Estados Unidos em um internato para cegos, assim ela estaria segura longe dos caras que tentaram matá-la. Ela toca violino melhor do que antes e toda semana fala com seu pai por telefone e toca uma música para ele. Infelizmente, ele morre, provavelmente a máfia o encontrou, né? E ela acha que ele ainda tá vivo e se escondendo, mas ela tem que ir morar com uma tia, porque essa tia não teria condições de mantê-la no internato chique lá. Mas essa tia é muito horrível, não só nos cuidados, mas também mantém um negócio clandestino de tráfico e adoção de crianças. Um casal, a Nancy e o Abel, estavam lá para adotar um bebezinho, mas a Nancy encontra a Nina e eles decidem adotá-la. Eles mudam o nome dela para Prairie e ela cresce com eles. Infelizmente, ela continua a ter os pesadelos, por isso eles decidem medicá-la. Quando faz 21 anos, a Prairie decide fugir de casa e dá um jeito de encontrar o seu pai, que ela ainda acredita que esteja vivo. Ela vai para Nova York, na Estátua da Liberdade, mas seu pai não aparece. Então ela decide ficar tocando seu violino no metrô, porque acha que ele poderia escutá-lo. O pai dela não aparece, mas o Dr. Hunter Aloysius Percy, também conhecido como Hap, a escuta e a leva para jantar. Ele fala um pouco dos seus estudos sobre experiências de quase morte e ele parece mó gente boa. Mas na real ele sequestra a Prairie e a coloca num porão, em uma jaula de vidro com outras pessoas. O Homer, que era atleta, a Rachel, que canta com afinação perfeita, e o Scott, que é ex-viciado em drogas. Aos poucos ela ganha a confiança do Hap por ser cega e fica trabalhando limpando a casa dele e cozinhando. Ela tenta fugir um dia, mas ele a encontra na beira de um precipício e dá uma porrada na cabeça dela. Ela morre de novo e encontra a Katun, que pergunta se ela quer encontrar seu pai, mas Prairie decide voltar para tentar ajudar seus amigos. A Katun tem uma asa e faz a Prairie engolir um passarinho, que vai mostrar a ela um jeito de viajar que os humanos não conhecem. Katun fala que ela e mais 5 têm que trabalhar juntos para evitar um grande mal, e que Prairie é o original. A Prairie volta à vida, agora podendo enxergar novamente. Ela acha que ela e os amigos são anjos, por isso depois ela é chamada de The OA, que seria, The Original Angel, o anjo original, em inglês. A Rachel e a Prairie sugam o gás da cela do Homer para que ele possa passar pelo experimento consciente, e eles descobrem que o gás faz eles obedecerem tudo. E depois de uns 4 anos, eles entendem que o experimento do Hap é ficar, basicamente, matando eles. Como eles todos já tiveram experiências de quase morte antes, eles não morrem de verdade tão fácil, então eles acabam sempre voltando à vida, e o Hap não perde as pessoas com quem ele está experimentando. O Hap quer pegar mais uma prisioneira que toca violão em Cuba, a Renata. Ele leva o Homer para tentar seduzir a moça e sequestrá-la. Infelizmente, o Homer não consegue fugir e ele acaba fazendo sexo com a Renata. O Hap deixa rolar e coloca o áudio do sexo para os prisioneiros ouvirem, inclusive a Owen. Depois captura a Renata.
Quando o Scott vai ser usado no experimento, ele acaba contando que a Owe voltou a enxergar e todo o lance deles serem anjos. Ele morre de vez e o Happy o coloca de volta na jaula para os outros verem. A Owe e o Homer fazem os movimentos e o Scott volta à vida. Agora ele finalmente acredita em tudo e ele traz o terceiro movimento. Ele diz que os movimentos são uma forma de abrir um portal para uma dimensão em que eles estariam livres. Os movimentos são capazes de coisas que eles nem imaginam. Depois de uns anos, a Renata recebe o quarto movimento. Eles ficam treinando e o Homer e a Owe marcam nas costas os movimentos para não esquecer. Mas o Happy fica vendo tudo e aprendendo também. O Happy vai encontrar o seu mentor, o Leon, que faz experimentos com humanos também sobre a vida após a morte. Happy comenta que acredita que existem várias dimensões e que seus prisioneiros poderiam viajar entre elas. Também diz que acha que sabe onde acontecem as experiências de quase morte e quer viajar para lá ele mesmo. O Leon fica pistola e o ameaça com uma arma para contar tudo o que ele sabe, mas Happy acaba o matando. Happy chama a Owe para fugir com ele, mas ela não quer. Depois ele revela para ela que ele acha que as experiências de quase morte podem se passar nos anéis de Saturno. O xerife da região aparece e descobre que o Happy mantém prisioneiros. Ele tenta engambelar o cara, falando que os prisioneiros podem curar a esposa dele, a Evelyn, que tá doente. Eles levam a senhorinha pra lá e Happy obriga o Homer e a Owe a tentar salvá-la. Homer questiona se eles devem fazer isso mesmo, porque se o xerife ficar puto com o Happy, provavelmente eles sairiam livres. Mas a Owe diz que se eles são realmente anjos, eles devem tentar salvar a senhorinha. E não é que dá certo? Ela consegue se mexer e falar com eles e adivinha, ela também teve uma experiência de quase morte e ela tinha o quinto movimento esse tempo inteiro. O xerife entra correndo pra abraçar a esposa, mas esquece a arma pra trás. Happy mata o xerife e a esposa. Ele joga a Owe no meio de uma estrada e diz que ele não precisa dela, porque ele tem o quinto movimento, tem o Homer, então se ela voltar, ele e os outros já estarão em outra dimensão e ela estará sozinha. 7 anos depois de ter desaparecido, Prairie é vista se jogando de uma ponte. No hospital, se reencontra com seus pais, quem nunca tinha visto antes, já que ela era cega quando desapareceu. Em Crestwood, ela conhece um menino bully que se chama Steve, e ele ajuda ela a conectar na internet e ela grava um vídeo chamando pessoas. Ela ajuda ele a se livrar de ser expulso da escola e, em troca, ele promete conseguir as pessoas que ela precisa. Ela pede pra eles deixarem a porta de casa aberta e Owe começa a contar sua história. Steve é um menino difícil e vingativo, ele até machucou um colega por ciúmes da sua peguete. Buck é um garoto trans que compra hormônios do Steve. Jesse é um menino que perdeu os pais e mora com a sua irmã. French é o apelido de Alfonso, que tem uma mãe que fala que tá doente e ele precisa trabalhar para pagar as contas da casa. E por incrível que pareça, a professora da escola, a Betty, também faz parte do grupo. Ela é apelidada pelos meninos de BBA. Recentemente, ela perdeu seu irmão gêmeo, que deixou tudo pra ela, inclusive uma grana boa. Uma jornalista especialista em casos de sequestro aparece querendo contar a história da Prairie, mas ela não tá pronta. A Owe ensina pra eles os movimentos que foi aprendendo ao longo do tempo em que estava presa. O pai do Steve resolve mandar ele à força para aquele colégio mais rígido. A BBA consegue salvá-lo, subornando os caras com o dinheiro que seu irmão lhe deixou. Owe vai a um restaurante com seus pais e sua mãe acaba surtando porque não sabe de nada de quando a filha sumiu. French leva a Owe embora e encontram todo mundo. Quando a Owe tá finalmente terminando de contar sua história, aparecem os pais e levam eles embora. A Owe acaba contando um pouco sobre o seu desaparecimento para os seus pais. Eles brigam entre si porque a Prairie tinha deixado um bilhete dizendo que ia procurar seu pai, mas a Nancy não tinha mostrado pro Abel e ele fica pé da vida. French vai na casa de Owe no meio da noite e acha vários livros que dão a entender que ela pode ter criado toda aquela história. Quando ele tá saindo lá nervoso, ele tromba com o Elias, o psicólogo do FBI. O que raios esse homem tava fazendo lá? French conta dos livros pros outros que ficam chateados com tudo isso. Algumas semanas depois, todos eles voltam à sua vida normal na escola e a BBA foi demitida. Uma pessoa chega na escola perto do refeitório atirando. Enquanto isso, a Owe percebe que os seus sonhos recentes eram uma premonição e tem que correr pra escola. Quando o atirador tá atacando, o Steve e os outros percebem que eles devem fazer os movimentos para tentar salvar as pessoas. Quando isso acontece, um funcionário da escola consegue deter o atirador. Mas quando eles todos se levantam, eles veem que a Owe tava lá fora e levou um tiro no coração. Ela vai sendo levada pela ambulância e diz que as ações deles deram certo, que ela sente que tá indo pra outra dimensão. O Steve fica gritando pra ela levar ele junto e ela acorda em algum lugar. Ouvimos a Owe chamando pelo Homer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe com seus amigos pra relembrar tudo dessa primeira temporada. E com certeza vou fazer vídeo sobre a segunda, teoria, sei lá, crítica. Com certeza vou fazer alguma coisa. Então dá um like e compartilha esse vídeo que me ajuda muito. Um beijo. Tchau.